Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar uma novidade do React 19.2 que saiu aqui no blog do React, que é a nova API que é a Active, ou traduzindo atividades. Ela promete mudar a forma que a gente usa estados e transições de telas. Bom, aqui a gente tem um exemplo rápido aqui no blog deles, que a forma antiga que a gente usava era se isVisible é true, ele exibe página. Porém, agora é ao contrário, você sempre irá renderizar a página e aqui terá a nova tag Active e você colocará o modo. Se isVisible for true, ele vai colocar visible. Se for falso, ele vai colocar hidden. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco na prática. Bom, pessoal, eu montei um projetinho aqui bem rápido com Vite e Tailwind. Aqui no projetinho eu só coloquei um background e um text aqui no index. Aqui no index CSS só estou importando o Tailwind. A main está idêntica. E aqui no app eu já fiz algumas alterações. O que eu fiz aqui? Eu coloquei já um componente de tabs, que é para a gente exemplificar 4 formas de usar o Activity. Também fiz o container para a gente mostrar a forma antiga e a forma nova de se usar. Aqui dentro do meu tabs temos as 4 tabs que a gente vai estar exemplificando e aqui a tab que foi montada, tá, pessoal? É um projetinho bem simples, porém muito usual para a gente aprender, fechou? Bom, pessoal, na primeira forma vai ser algo bem semelhante que estava no exemplo do React. Aqui, a primeira tab que a gente tem é o início. Aqui na primeira tab eu quero exemplificar dessa forma. Quero exibir, toda vez que eu estiver na home, eu quero exibir a mensagem olá. Vou colocar aqui, olá, visitante. Então, beleza, pessoal, já está aqui exibindo, normal. Se eu ir para preferências, ela some. Se eu voltar para o início, ela aparece. Até aí, tudo certo. Bom, agora utilizando a nova tag do React, que é Activity, ó, mostrando para vocês aqui, ela importa direto do React, tá? Vou fechar a tab aqui para a gente ter um pouquinho mais espaço. Então, eu vou fechar ela aqui e colocar a Olá Visitante direto no HTML, beleza? Visitante. Fechou, pessoal? Aqui, visualmente, a gente não percebe nada diferente. Porém, aqui vocês verem que ao trocar de aba, ela fica aparecendo toda hora o Olá Visitante. Porque a gente não colocou nenhuma lógica para ela desaparecer. Então, outra coisa que a gente pode ver também aqui é que o mode dele, por padrão, é visible. Até que mostra pra gente no VS Code. O padrão dele sempre vai ser visible. Então, aqui a gente pode fazer uma lógica parecida. Então, se tab for igual a home, a gente vai exibir. Desculpa, a gente vai fazer um ternário aqui. Então, vai ter visible. Senão, vai ter hidden. Então, aqui, indo por início, a gente tem um lá visitante, igual para os dois. Indo por preferências, os dois somem. Bom, bom, primeiro modo a gente não percebe nenhuma diferença. Talvez pela forma de escrita, que a gente tem um pouquinho mais de escrita. Talvez um pouco mais fácil de entender, porém, isso aqui para quem trabalha com React é muito simples e é o que a gente está acostumado no dia a dia. Bom, aqui no segundo exemplo, eu quero usar o Preferences. E aqui no Preference, pessoal, a gente vai colocar uma div, uma label, desculpa, um input antes. E esse vai ser o input do type checkbox. Então, aí de e-mail 1. Label e-mail 1. E-mail. Phone 1. Phone 1. Telefone. Beleza, pessoal. Montei aqui uma espécie de preferências bem simples. Aqui a gente tem uma div, né, desculpa, uma div com um input, uma label, para que a gente, quando clique no e-mail, a gente possa ativar o checkbox. E assim, pro phone, que alguma coisa está errada. Opa, escrevi phone com R aqui. Beleza? E agora a gente vai replicar isso para parte do Active. Vai ser bem simples aqui. Eu vou copiar essas divs internas só, tá? Não vou copiar essa div aqui. Aqui nem precisaria ser uma div, né? Poderia ser só um fragmento assim. Já funcionaria.
beleza? Então, eu vou copiar as divs internas. Aqui eu vou dar para a linha e colocar o Active. Coloquei aqui as duas divs. Então, aqui, pessoal, a gente não percebe que não há nenhuma diferença ainda. Aqui eu preciso mudar só para outro ID para a gente não ter conflito. Aí, beleza. Agora tá tudo funcionando certinho. Então, agora eu vou mostrar a principal diferença, pessoal. Só vamos colocar o mode para que funcione igual ao parte do home, né? Beleza, pessoal. Acabei de colocar aqui o mode do preference. Então, o que vai acontecer? Aqui, se a gente mudar, eles aparecem. Se eu voltar para preference, eles aparecem novamente. Até aí, tudo normal. Porém, pessoal, uma coisa que é muito legal é que se a gente deixar o telefone ativado e o telefone também do Active ativado, se a gente sair dele, voltar para o início e voltar para o Preferences, a gente percebe que o quê? O telefone é que se manteve ativo. E aqui não. E o que é assim, muito legal? Porque, cara, quando a gente cria formulários, principalmente aqueles formulários de contato, de landing page, ou algo bem simples assim, que sempre está aparecendo, isso aqui é muito legal, porque toda vez que o cara se redirecionar para uma tela, por exemplo, de projetos, e voltar, ele vai manter ativo o formulário dele. Então, talvez em alguns casos isso não seja usual, mas para alguns casos vai ser muito usual. Isso aqui é muito legal, a gente já manter o estado do formulário da forma que ele estava. Então, estou navegando aqui, ele vai manter ativo. Ó, se eu ativar o de cima que não tem Active, ó, ele vem aqui e desabilita. Ele vem por default, né? Vem como default o código já. Se aqui a gente desabilitar e voltar, ele vai manter como a gente deixou da última vez, beleza? Isso aqui já é um ponto muito grande para o Active. Eu acho que não é algo difícil de se fazer no React 18, porém economiza muito código no React 19.2 e deixa a lógica muito mais simples e muito mais amigável para quem está iniciando no React. Bom, pessoal, aqui no terceiro modo vai ser algo bem semelhante ao segundo, né? Aqui eu vou colocar já nessa nova tab, que é a do formulário. eh, bom, aqui a gente vai colocar só um input, beleza? Opa, o input aqui ele ficou sem border, então a gente vai colocar um border neutral 50, só pra gente ver aqui, beleza? Tá aqui nosso input. Deixa eu copiar já esse input aqui para fazer mais um aqui embaixo. Aqui a gente vai ter outro Active com outro input. E aqui a gente vai colocar novamente o nosso mode. Então, se tab for igual a form, a gente vai deixar visible, senão vai ser hiding, beleza? Então, voltando lá ao nosso primeiro teste, se eu trocar aqui, ele desaparece, se eu entrar em formulário, ele vai aparecer. Até aí, tudo certo. Porém, pessoal, assim como a gente viu no Preference, aqui ele vai ter a mesma coisa. Se eu, por exemplo, colocar meu nome aqui no input, e no segundo eu também colocar o meu nome, vocês vão ver que ao ir para uma aba e voltar para ele, ele mantém aqui o meu nome. Isso é muito legal. Como eu tinha falado antes, talvez uma tela de contato, que não necessariamente é uma tela, mas sim uma seção de uma landing page, é muito legal a gente manter esses estados, porque independente do cara que o usuário fizer na tela, a gente vai manter o estado dele salvo, o que seria um pouquinho chato fazer isso com React, né? Teria que colocar uma variável a mais, ocupar mais espaço na memória, e fazendo isso totalmente de forma nativa é muito melhor. Não que a gente não fazia antes de forma nativa, mas é uma espécie de gambiarra para algo que já poderia ter nativamente no React, né? Bom, pessoal, aqui para o nosso último exemplo, que vai ser o do blog, eu vou querer fazer uma renderização de alguns posts e a gente vai precisar simular aqui uma requisição HTTP. Aqui tem esse exemplo que está no próprio React 19. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, vindo aqui em documentação do Activity, é uma documentação um pouco mais completa. Aqui embaixo ele tem um exemplo de posts. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ele tem esse exemplo aqui de posts. E aqui, pessoal, eu peguei já esse exemplo de uma requisição, tá? Para a gente manter o mais fiel possível. Então aqui é algo bem simples. Ele faz um fetch e ele salva isso em cache, beleza? Então, pessoal, para a gente fazer isso, eu vou pegar declarar uma nova variável para a gente criar um novo componente aqui. Nosso componente vai ser bem simples, tá? A gente vai fazer um return e aqui a gente vai ter uma UL
com LIs. Vai ter post 1, 2 e 3, tá? Só pra gente já ver isso aqui funcionando, vamos colocar os dois aqui na tab de blog. Então aqui a gente vai ter blog. A gente vai colocar o post, só isso aqui. Aqui na Active, na seção da Active, vamos fazer a mesma coisa. Activity Mode. Se tab for igual como que é? Blog. Visible. Tá faltando esse fechar aqui. Aí, exibe posts. Fechou, pessoal. Já tem os dois aqui, os dois posts sendo renderizados aqui na parte do blog. Então, está tudo normal aqui. E aqui a gente vai simular então a requisição. Aqui eu vou fazer um const posts. Vou usar o próprio use do React. E vou chamar nossa variável factData que está aqui dentro de API, beleza? Aqui eu vou passar posts. Posts, tá certo? Aí aqui, pessoal, aqui a gente está recebendo nossos posts. A gente vai fazer agora um map neles. Map, vamos pegar o post e vamos retornar ele numa LI. Aqui dele vai ser o post.id. E aqui a gente vai colocar o post.title, algo bem simples, tá? Aí beleza, aqui a gente lançou post de 1 a 10 numerados, só com um exemplo, beleza? Aqui ele tá reclamando que é do tipo unknown, porque a gente não tipou ele, beleza? Aqui eu poderia colocar como N, já ia parar de encher o saco, porém eu vou tipar ele rapidinho aqui. Então, o id é igual a number e o title é igual a string. Isso é um array. Aí beleza, já parou de reclamar. E beleza, pessoal. Agora, se vocês verem aqui, a gente não tem nenhuma diferença entre eles, né? O que que pega aqui? Como é que funciona a parte deles com renderização? Para isso funcionar de fato, eu vou precisar fazer uma separação aqui. Vou precisar passar para eles um ID. Esse daqui vai ser o ID 1. Esse daqui vai ser o ID 2. Vou fazer isso, pessoal, para a gente separar a parte do... pessoal, eu vou fazer isso aqui só para separar a parte do cache, beleza? Porque o cache está sendo salvo, se vocês verem aqui, ele salva o cache tudo junto na mesma rota. Então, eu não quero que ele salve na mesma rota. Então, eu vou passar para ele o ID aqui, ó. Passar mais o ID. Fazendo isso, ele vai separar os dois, beleza? Ainda que não mudou a nada. Então, como é que a gente vai fazer para ter de fato uma mudança, pessoal? A gente vai adicionar aqui nesse primeiro um suspense. Na verdade, vamos adicionar os dois, né? Adicionar o suspense, que é também direto do próprio React. E aqui a gente vai colocar uma string dizendo carregando. E para o de baixo, vamos fazer a mesma coisa. Aí, beleza. Aqui, pessoal, se vocês verem, ao clicar no blog, o post do antes estava carregando. Deixa eu reiniciar para testar novamente. Cliquei aqui, o post do antes estava carregando. Se eu voltar para o formulário e voltar para o blog, os dois já vão estar carregados por conta do cache. Mas qual que é a sacada aqui, pessoal? Pelo fato de a gente estar usando o Active aqui, a gente não está exibindo ele aqui. Porém, ele já foi renderizado. Então a gente tem uma pré-renderização do segundo, né, do depois aqui dos posts, a gente já tem uma pré-renderização e eles já estão prontos para ser usados. O que é diferente aqui dessa parte, do sem o Active. Porque aqui ele só começa a carregar os posts depois que eu entro na tab. Porém, pessoal, isso aqui pode ser inútil para algumas coisas, né? Eu diria que para esse exemplo aqui de blogs, talvez não seja o melhor exemplo, né? Se fosse um exemplo real, eu não usaria. Mas para a parte de usuários, eu acho que eu usaria e isso faria muito sentido, né? Então, só mostrando aqui de novo, só quando apertar em blog que aqui vai começar a carregar. Se eu recarregar bem rapidinho e apertar em blog, vocês vão ver aqui, ó, que os dois estão carregando. Pessoal, não é que os posts vão ser carregados
no server side, tá? A gente está usando só um projeto React, então todos são carregados no client side. Só que quando a gente atualiza, é, se vocês verem ali, aparece carregando, porque quando a gente atualiza a página, ele já começa a carregar e já começa a fazer o post ser iniciado. Então ele faz esse pré-render. Mas não é um pré-render de server-side, é um pré-render de tela só. Porque a gente não transicionou para essa tela ainda. Então, por isso que eu digo, para alguns casos isso é interessante, para outros talvez não. Mas enfim, pessoal, o link desse projeto vai estar aqui na descrição e eu quero que vocês me digam o que vocês acharam dessa atualização do React. Eu achei ela bem interessante, para alguns casos vai ser muito útil, para alguns outros casos a gente vai continuar usando esse mesmo modo aqui, até porque muitos projetos ainda estão em versões antigas e não vale a pena sair atualizando. Eu acho que de momento devemos esperar. Porém, é uma atualização muito legal que o React trouxe e vem atualizando aí pra gente. Então, se você curtiu aí, pessoal, esse exemplo que eu trouxe pra vocês, esse projetinho que eu trouxe pra vocês, me ajuda aí deixando o like e se inscrevendo no canal, que vai ser uma grande ajuda, tá? E valeu, até a próxima.